O nome de Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler o Salmo de número 7. O título da palavra é: Davi confia em Deus e protesta sua inocência. Senhor, meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui o Senhor manda essa palavra e está dizendo que aqui está falando em conversão, que aquele que anda em caminhos tortuosos, que se arrependa, porque a justiça de Deus o alcançará. Terá o dia da retribuição e enfrentará a espada do Senhor, a espada do juízo, as setas mortais que já estão armadas. Então, haverá o dia de prestação de contas com o Senhor. Quando o Senhor Jesus se manifestar sobre as nuvens, o Senhor Deus o enviar, porque ninguém sabe o dia e nem a hora, mas o Senhor diz que temos que estar preparados para este dia, pois todos haverão de comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar contas pelo que tiver feito sobre esta terra na sua vida. Se serviu a Deus e creu e glorificou a Deus e praticou boas obras, obedeceu a palavra de Deus, esses entrarão com Deus na sua glória. Mas aqueles que amam a mentira, o engano, a maldade e praticam perversidade, estes serão lançados no desprezo, na morte eterna, para o desprezo eterno. Esses morrerão para sempre, a terra será desarraigada, não haverá mais ninguém sobre a terra. Será o fim, e aqueles que obedeceram à palavra de Deus entrarão com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus os levará até o trono, até a glória de Deus no céu. Aleluia. Então, a palavra nos adverte a trilharmos caminhos retos no caminho do Senhor. O Senhor Jesus é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então essa palavra, Davi confia em Deus e protesta a sua inocência,
pois ele era perseguido. Davi enfrentou muitas dificuldades. Ele foi ungido rei pelo profeta Samuel e ainda demorou um tempo para ele conseguir ser entronizado no reinado, ser o rei de Israel. Ele ficou tranquilo, pastoreando as suas ovelhas, ficou assim sem aquela ansiedade de ser rei. Era um homem segundo o coração de Deus, a palavra diz. Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Busque a Deus e diga também, confie em Deus, que o Senhor te salvará de todos os que o perseguem, de toda perseguição. Porque a perseguição na nossa vida, ela vem de muitas maneiras, para cada um vem de uma maneira. Uns enfrentam a perseguição física, a perseguição de pessoas na sua vida, vizinhança, no trabalho, nas escolas, seja onde for. O adversário, ele incita pessoas contra pessoas, de uma forma ou de outra. E outros sofrem tentações, sofrem ataques, perseguições psicológicas. Ele sofre na sua mente com intervenções externas que faz com que ele fique amargurado, triste, desesperado até. Então são várias perseguições que acontecem, uns de uma maneira física e aparente e outras de perseguições psicológicas, espirituais, da maldade sobre a cabeça da pessoa, trazendo pensamentos e preocupações que é só Deus para tirar. Então busque a Deus e clame ao Senhor. Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me e livra-me dos meus perseguidores, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem livre. Então, para que Deus te proteja do leão devorador, que é o adversário, o inimigo das nossas almas, porque a palavra diz que Satanás anda ao derredor das pessoas como leão, buscando uma oportunidade para destruí-la, para despedaçá-la, espiritualmente falando. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Então Davi aqui, ele tinha segurança em dizer para Deus que se porventura ele tinha tratado as pessoas com desonestidade, tinha perseguido alguém sem causa, que o inimigo então alcançasse ele e destruísse a sua vida. Então, tenha uma vida de uma forma que você possa dizer também, Senhor, me ajude, pois eu tenho me preocupado com o pobre, o oprimido, desamparado, eu não tenho feito maldade para as pessoas, Senhor. Usa de misericórdia para com este fraco ser, me ajude, glória a Deus. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa da fúria dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Então, aqui ele pede para que o Senhor levante na sua ira, para que pleiteie a causa de Davi, a causa sua. Peça para Deus te ajudar, para que Deus se levante e venha em teu auxílio para te libertar e te proteger. Aleluia! Porquanto tem situações que é só Deus por nós. Pois não adianta nós querermos enfrentar as situações físicas, as situações espirituais com a nossa própria força. Nós temos que dobrar os nossos joelhos em oração, se humilhar diante de Deus e pedir o socorro de Deus. E pedir oração aos presbíteros da igreja, pois a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então confie, peça oração aos servos de Deus que presidem, aos presbíteros da igreja em seu favor, que o Senhor será contigo e no momento certo enviará a cura,
enviará a libertação da opressão, do problema físico, do problema psicológico, glória a Deus, espiritual, aleluia. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Então, nós temos que andar de tal forma que tenhamos confiança no julgamento de Deus. Se percebemos que temos alguma coisa que desagrada a Deus, temos que pedir perdão para Deus, pedir uma mudança, uma conversão em nós, para voltarmos a caminhar no caminho da justiça, no caminho da santidade. O Senhor disse: sede santos, porque eu sou santo. Busque a santificação, que o Senhor te ajudará. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. Então, que aquele que trata maliciosamente, anda perversamente na malícia, tenha fim isso na sua vida. Se converta ao Senhor, peça perdão e peça que Deus abençoe os seus lábios, que você possa proferir palavras, que possa ser falado entre as crianças, entre os velhos, entre os adultos, entre a família, de uma maneira sóbria, de uma maneira honesta, uma maneira sincera, palavras boas que edificam. Tire toda a malícia do seu coração, da sua mente, e peça que Deus te ajude, pois o adversário semeia coisas maliciosas nas cabeças das pessoas e a pessoa fica aprisionada naquilo ali. Se liberte com a ajuda de Deus, se humilhando e pedindo a misericórdia de Deus. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Então busque caminhar na justiça e na retidão, que o Senhor será o seu escudo. Glória a Deus, socorro bem presente. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. De tanto ver, Deus ainda não repousa, Deus ainda está se irando, se entristecendo no céu, vendo a maneira como o povo está vivendo na terra. Pois o povo, na sua malícia e maldade e impiedade, traz a tristeza para Deus, pois Deus sabe o fim que está reservado para essas pessoas. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada. Já tem armado seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Então, se não houver uma conversão no coração do homem que vive neste mundo de qualquer maneira, já está preparado para ele a espada do juízo, a espada do Senhor. O arco já está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais. Armas mortais para essas pessoas serão extirpadas de sobre a face da terra. Porque a palavra diz: aquele que serve o Senhor não terá poder sobre ele a segunda morte, porque todos morrerão, mas todos também ressuscitarão, uns para a justiça, para a glória de Deus, e outros para a condenação eterna, onde haverá, após o juízo, a morte eterna, a segunda morte, para o ímpio, para aqueles que praticam a maldade e não se convertem a Deus, não buscam os preceitos da santa palavra de Deus. Aqui estão os preceitos de Deus nas Sagradas Escrituras. Quer salvar a sua alma? Busque o conhecimento aqui desse livro. Leia, peça para alguém ler para você, se você não consegue ler, se você não sabe ou por algum motivo não consegue ler, aleluia. Então se converta a Deus. Eis que este está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei o Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então se converta e cante louvores a Deus. Deus abençoe, Deus seja louvado. Amém.